Oi, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de imunologia, né? Hoje a gente vai terminar a parte específica sobre imunidade inata, né? Porém, ainda faltam algumas informações que vão ficar para a segunda unidade. Eu tentei resumir, né, ao máximo esse conteúdo, porque é um conteúdo que, apesar de ser simples, tem muitos mecanismos, tem muitos processos, né? E acabam, às vezes, ficando cheio de informações que aí pode acontecer de confundir, e aí eu também pela questão do tempo da primeira avaliação. Nossa primeira avaliação vai ser na semana que vem, né, como marcado já, como agendado, e aí vai cair justamente esse conteúdo de hoje, né, até onde eu dei, que seria até o conteúdo final de hoje, tá? Eu vou colocar a apresentação para a gente começar, e aproveitando para a gente rever o que foi dito na aula anterior, né? A gente tem alguns tipos de receptores nos macrófagos, que esses receptores eles vão ter naturezas específicas e com funções específicas, né? Com determinadas funções específicas. Existem aqueles que são de origem proteica, em específico do tipo lectina, porque todos os receptores dos macrófagos são de origem proteica. Esse de lectinas é porque ele vai ter uma afinidade com substâncias no patógeno de natureza composta por carboidrato. Então, manose e glicose são carboidratos que vão estar presentes na superfície desses patógenos. Então, quando a gente analisa, por exemplo, bactérias, na superfície das bactérias existem conjugados, que a gente chama de glicoconjugados, que é quando tem uma cadeia de um carboidrato ligada a outra molécula, né? Essa molécula pode ser um lipídio, pode ser uma proteína. Esses receptores dos macrófagos do tipo lectina, eles vão ter essa missão, vão ter essa função, e só vai ser possível, lógico, se tiver o contato com monose e glicose em relação a estar presente na superfície do patógeno. Vírus também, né, e outros protozoários também têm alguns tipos de carboidratos na superfície. Se a gente for analisar o SARS-CoV-2, né, que é o que provoca a COVID, existem receptores na superfície de natureza conjugada. Geralmente é um carboidrato ligado também a outra biomolécula. A outra categoria de receptores são aqueles que têm uma correlação em ter um mecanismo de sensor, né, que a gente chama de limpeza, porque ele detecta, o macrófago percebe que há uma presença, no caso de uma substância que tem uma carga negativa, geralmente essa substância é o LPS em bactérias, outro grupo, mas que tenha uma constituição negativa na superfície, e aí ele faz um contato inicial, um reconhecimento inicial com essa substância, e aí sinaliza internamente para esse macrófago, para essa célula, né, que desencadeia um processo aí de início à emissão dos pseudópodes, por exemplo. Ou outro processo que seria recrutar outras células para iniciar o combate. E existe aqueles que são receptores especificamente do complemento. Então, a gente viu duas vias de complemento, né? Então, esses receptores vão se encaixar em específico a esses subprodutos ou produto direto do complemento. Subprodutos eu digo que pode ser aqueles C3A, né? E o C5A, que são fragmentos das vias, daquelas duas vias, né? Da clássica e da alternativa. Vejam só, aqui nós estamos compreendendo, analisando quais são esses tipos de receptores, né? Existem aqueles que têm a característica de ser de lectina, né, que é o de glicose e manose, glicano, quando se refere a um conjugado, né, que tem a glicose na sua composição em relação à superfície do patógeno. Existem aqueles que estão relacionados à varredura ou de limpeza, que são aqueles que detectam, né, são sensores. O CR3 e o LPS CD14.
Esse aqui, esse receptor, como os do tipo TOL, nós vamos ver hoje, que é esse aqui que tem uma configuração parecida com C, e o LPS acoplado a um complexo proteico denominado CD14, tá? Então, pegando como exemplo, por exemplo, pegando como exemplo, esses que se ligam a carboidratos, eles vão se ligar ou diretamente à superfície do patógeno que tem aquele glicoconjugados, ou o complemento auxilia nesse processo, né? Mas em relação àqueles do complemento, a gente tem o que faz ligação direta, que seria o CR3. Aqui mostrando quando o patógeno é reconhecido por esse receptor de lectina. Então, há um encaixe perfeito com essa substância presente na superfície do patógeno e, consequentemente, a produção dos pseudófitos, que não está mostrando aqui, né? E a formação do fagossomo. O fagossomo vai conter a bactéria, no caso, ainda conectada aos receptores. E vai ser direcionado lisossomos para esse fagossomo, para formar o fagalisossomo, que nada mais é do que quando esses lisossomos começam a atacar os patógenos e o destrói. Alguns fragmentos vão ser direcionados à superfície do macrófago, né, para fazer a ativação da imunidade adaptativa, ou determinados fragmentos vão ser reciclados ou então liberados para serem excretados, né, na corrente sanguínea ou na linfa, tá? Hoje a gente vai ver um tipo de receptor que é esse aqui, TLR. Esses receptores, eles são denominados receptores semelhantes ao TOL, né? E recebe essa sigla aqui, TLRS. Então, significa que está no plural, tá? Então, são receptores semelhantes ao TOL. Como é que a gente pode definir esses receptores? Eles também são proteínas, né? Como todos os outros receptores. Eles têm uma composição a nível de membrana, em que parte dele vai estar do lado externo e parte dele atravessa toda a membrana, chegando até o espaço interno da célula. Então, eles são transmembranas. Então, vai ter uma região de contato com o patógeno, né, ou com a substância que esse patógeno possa liberar, ou ainda contato com substâncias derivadas da destruição, da clivagem de outros dos patógenos. Então, pode haver essa ligação nesses três tipos. Eles estão, como eu falei, uma parte externa e uma parte interna, então eles vão ter domínios diferentes. Esse domínio maior, que está fora da célula do macrófago, ele vai ter a capacidade de reconhecer e formar outros complexos proteicos com esses patógenos. Então, a gente vai ver que no caso de bactérias, principalmente a substância que está presente na superfície das bactérias, que são os LPS, os lipossacarídeos, eles conseguem fazer um reconhecimento e ainda tem mais, conseguem fazer uma junção de complexo proteico na superfície para fazer uma ativação da via interna e desencadear a resposta, que a gente vai ver que podem ser dois tipos de resposta. Nessa imagem, a gente consegue exemplificar um dos tipos de receptores do tipo TOL, né? Esse receptor TLR4 é um dos receptores mais, digamos assim, conhecido no reconhecimento de lipossacarídeos, lipopolissacarídeos, presente na superfície de bactérias. Então, são eles que vão desempenhar esse reconhecimento com esse lipossacarídeo e fazer com que haja uma cascata de reação, né? Essa cascata de reação, vocês têm que entender sempre que é a nível molecular, e é uma cascata rápida, de ativação rápida. Eu digo cascata, que é quando há o reconhecimento e, consequentemente, a ativação de algumas reações químicas que acontecem para fazer com que esse macrófago desempenhe a sua função. Só relembrando, quais as funções que os macrófagos têm? Ou destruir a célula e fazer com que haja a exposição desse fragmento da célula patogênica em fragmentos, né, e expor e, consequentemente, ativar a imunidade adaptativa, ou ele fazer com que haja, né, que também ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, induzir substâncias inflamatórias, que é através da liberação de citocinas. Então, essas substâncias inflamatórias, elas vão também
fazer com que haja o recrutamento de mais células de defesa, ainda constituindo a imunidade inata. Então, a gente pode fazer dizer que o macrófago está constituindo a imunidade inata e servindo como ponte para a ativação da imunidade adaptativa. A gente nunca pode esquecer disso. Fazendo um detalhamento desses receptores, né, do tipo semelhantes ao TOL, então a gente está vendo que esse do tipo TLR4, ele vai ter uma configuração parecendo um C, né? Na verdade, um ponto de interrogação com a configuração tanto normal como contrária, né? Essa parte externa, a gente chama de domínio externo, né? Que esse vai ser o domínio de reconhecimento do patógeno. Ele vai ter em termos de configuração molecular, né? Ele vai ter uma repetição de aminoácidos do tipo leucina. Então, como ele vai ter muito aminoácido do tipo leucina, existe uma denominação para essa região, que vai ser a região de repetição rica em leucina, que é essa região que forma esse domínio externo, que vai se encaixar com o patógeno. Lembrando que pode se encaixar com o patógeno, como pode se encaixar com o produto da quebra desse patógeno, né? Como a gente está falando do TLR4, ele tem uma função específica, que é só reconhecer lipossacarídeo ou lipopolissacarídeo. Essa nomenclatura varia. O que é um lipopolissacarídeo? É um carboidrato ligado a um lipídio, né, que está presente na membrana das bactérias. Quem vai fazer esse reconhecimento é a região externa do TLR4. A região interna, ela tem um nome específico também, que é o domínio denominado TIR. Esse domínio aqui, ele vai ter prevalência de um tipo de aminoácido específico, que seria a interleucina. Então, esse domínio recebe esse nome pela incidência maior de interleucina nessa região. Percebam que essa comunicação, né, é dada através de um fragmento do próprio receptor que atravessa toda a membrana do macrófago, né? Vai estar presente no macrófago, e a gente vai ter a região externa e a região interna, que se comunicam ainda por uma conexão existente entre esses dois domínios. E é necessária essa comunicação porque a gente vai ver no processo de ativação que, quando há o reconhecimento como patógeno, há uma emissão, uma modificação estrutural, então esse receptor ele muda a sua configuração, ativando o domínio TIR, que é esse domínio de predominância da interleucina, fazendo com que seja ativado outras reações. Essas ativações, elas são muito relacionadas com o consumo de ATP, né, principalmente o consumo de ATP, ou AMP cíclico, que é outra molécula presente também nas nossas células e que está relacionada ao metabolismo energético, tá? Então, basicamente, a ativação se dá com base nessas reações químicas, né, de fornecimento de energia, para poder haver a modificação estrutural desse receptor. Além do TLR4, existem outros receptores semelhantes ao TOL e recebem nomenclatura diferente e vão ter funções diferentes. Coloquei mais 3 aqui, que seria o TLR3, né, que tem uma função diferentemente do TLR4, essa função de reconhecimento de material interno ao macrófago. O TLR4, ele tem a função de reconhecer o que está fora do macrófago, né? Resíduos do patógeno ou o próprio patógeno. O TLR3, ele tem uma função de reconhecer o que está dentro do macrófago, que seria o material genético, especificamente RNA, e do tipo fita dupla. Então, ele é muito específico, ele vai reconhecer só RNA fita dupla dentro do macrófago. Esse conjunto TLR2 com 6 vai detectar uma substância que existe na parede de leveduras. Leveduras são fungos unicelulares, não filamentosos, que possuem na sua constituição uma parede celular. Esse zimosano é uma substância que está presente em específico na levedura. Então, se eu for falar em Saccharomyces, que é um gênero mais amplo de levedura, existe esse zimosano fazendo com que haja um reconhecimento
desses receptores do macrófago para combater. Cândida, que é muito frequente infecção por cândida, né? Pode provocar até o mais popular processo de infecção, que seria os sapinhos, né? Os famosos sapinhos. A detecção dessas leveduras, né, é em decorrência também da ação desses receptores. O TLR9, ele tem uma alta especificidade, porque ele vai detectar o que está dentro do macrófago, que seria material genético, e esse material genético com uma característica particular. Qual é essa característica particular? Do DNA não está sofrendo metilação. A gente viu em patologia, eu sei que algumas pessoas são de outras turmas, mas relembrando que lá nas histonas a gente tem um padrão de metilação, que é isso, a adição de grupos metil, né, para fazer com que essa cromatina, no caso, né, em que as histonas vão estar envolvendo presente, não aconteça o processo de transcrição, né, um certo controle aí no processo de transcrição. O TLR9 do macrófago, ele vai reconhecer um DNA específico que é não metilado. Então, se não tem metil adicionado, é algo estranho. Então, é um material genético que precisa ser identificado e que sinaliza que está havendo uma infecção por um agente exógeno, um agente estranho, né, e que precisa ser eliminado, esse patógeno. Aqui só mostrando a configuração de um desses receptores, dos outros receptores que eu falei, o TLR3, que no caso o TLR3 tem a função de quê? Identificar RNA de fita dupla. Então ele vai ter essa configuração muito parecida com o TLR4, né, de um sinal de interrogação, porém é uma única estrutura. No TLR4 a gente tem duas estruturas dessas, mas eles também vão ter uma região de contato externo e uma região interna. Essa região interna faz conexão. Tudo isso, gente, são o quê? Conjuntos de aminoácidos que configuram esse receptor. Que esse receptor tem uma constituição tridimensional, né? Então, a gente está vendo a imagem dele de forma tridimensional, destacando alguns aminoácidos, aqui como a alanina, que está na região mais interna, tá? Esse receptor aqui, ele tem essa função de identificar RNA de fita dupla, no caso de patógenos. Quem é que tem RNA de fita dupla? Principalmente vírus, né? Então, vírus podem ter RNA, de fita duplas e esse receptor auxilia nesse reconhecimento. Aqui a gente está vendo a localização desses diferentes receptores. O que é mais interessante é que o macrófago não tem só um tipo de receptor, ele deve ter vários outros tipos para auxiliar nesse reconhecimento, nessa identificação do patógeno e, consequentemente, na sua eliminação. O TLR4 aqui na superfície externa, né? O TLR3, como a gente falou, ele vai estar numa função de reconhecimento de substâncias internas, em específico RNA de fita dupla. E onde é que ele vai estar localizado? Ele vai estar localizado dentro, no endossomo, né? Parte dele dentro e parte dele fora desse endossomo. O que é um endossomo? Nada mais é do que esse processo aqui, de formação de vesícula, né? Então, a gente tem aqui o englobamento do patógeno. O patógeno vai, a partir desse englobamento, é formado fagossomo, né? E, consequentemente, com a junção do lisossomo, forma um fagolisossomo. A diferença de endo para fago em relação a algo que vem de fora para dentro ou que já está dentro, né? O endossomo aqui, ele já está dentro, por quê? É endo, porque esse material genético aqui já veio da degradação do parasita presente no fagossomo. Então, degradou, liberou material genético, esse material genético vai estar numa bolsa, que aí já passa a ser denominada de endossomo, né? E aí cabe ao receptor TLR3 fazer esse reconhecimento e picotar, né? Vai desencadear
uma reação enzimática em que as enzimas vão picotar esse material genético aqui. A reaproveitamento, geralmente sim, né? Porque tudo na biologia tem reaproveitamento. Mas esse reaproveitamento, eu falo no sentido de que essas bases nitrogenadas podem ser bem fragmentadas para fazer um novo material genético. Agora, o importante disso é porque, às vezes, a gente está falando de material genético, né, RNA. Pode ter uma informação que pode induzir um processo de mutação nas células, né, que aí já não é relevante. Então, esse material genético é sinalizado para a sua destruição, né. Os outros, o TLR1, o TLR2, também na superfície, aqui, perdão, vejam que as cores estão diferentes, dizendo que cada um tem uma nomenclatura, que eles estão em parceria. Aqui são todos do tipo TLR4. Aqui a gente tem dois tipos, o 1 e o 2. A função que a gente tem uma correlação deles é de fazer com que haja a detecção, né, de fragmentos de levedura. Aqui eu estou falando sobre o 6, mas eu estou dando evidência do papel do 2 também. Então, quando eles estão juntos, da mesma forma, pode acontecer na interação do 1 com o 2, né? Auxiliar também no reconhecimento, além de substâncias de leveduras, alguns tipos também de substâncias presentes na superfície de bactérias, né? Em específico aí de bactérias. Como é que acontece, voltando só para o TLR4, como acontece esse mecanismo de ação dele, né? Como é que vai haver o processo de reconhecimento e, consequentemente, ativação desse processo em forma de cascata de reação química, né? Eu digo cascata, a gente me referindo à sequência, né? Uma substância ativa outra, que ativa outra, né? E vai resultar num produto. Nós temos etapas aqui, essas etapas são didáticas, esse processo acontece de forma muito rápida. Primeiro de tudo, qual é a função do TLR4? Identificar lipossacarídeo na superfície de bactéria, né? Então, esse lipossacarídeo, ele vai se ligar a um complexo proteico denominado CD14, né? Que essa ligação, ela vai se estabelecer e ficar na superfície da célula do fagócito, que seria o macrófago, no caso, né? Esse complexo aqui, ele vai induzir outra ligação, que seria do receptor, né, em específico. Então, primeiro, há uma junção do complexo CD14 com o LPS, eles vão se juntar muito próximo ao TLR4, que é o receptor, que vai se combinar com outro complexo proteico, né, formando um amplo complexo aqui, TLR4 mais M2. Essa ligação ativa, né, isso já internamente. Então, essa ligação ela é externa, né, mas quando há a ligação TLR4 mais M2, já há uma ativação da parte interna do receptor para haver outras reações para ativar a produção de uma substância química, que essas substâncias químicas a gente vai denominar de citocinas. São elas que vão estar envolvidas no processo de inflamação. E são elas que são essenciais para recrutar mais células de defesa e auxiliar na própria atividade de destruição do patógeno. Então, existem alguns tipos de citocinas, como as quimiosinas, né? Elas têm uma ação de atividade antimicrobiana, elas por si só, mas também elas podem desempenhar outra atividade em cascata para recrutar outras células de defesa, tá? A imagem fica melhor essa compreensão desse processo, né? Então, a gente vai ter o primeiro passo, que é o reconhecimento do LPS derivado da bactéria. Então, o LPS ele fica na superfície bacteriana, que é um lipossacarídeo, tá? Esse lipossacarídeo se combina com a proteína. Então, nessa primeira etapa aqui, a gente tem uma etapa de reconhecimento, né? E vejam só, a gente tá vendo que pode haver também um reconhecimento por anticorpos. Esse reconhecimento por anticorpos, ele se dá no processo de
imunidade adaptativa, que não vem o caso agora. Né? O que, é que a gente está analisando apenas imunidade inata. Tá? Então, quando há o reconhecimento do LPS, que seria o primeiro passo, que é a conexão com o complexo CD14, né, há uma deposição desse complexo LPS com CD14 próxima à região do receptor TLR4. Né? Quando há essa deposição, há uma ativação, recrutamento da proteína MD2, que se liga à parte do LPS, juntamente com CD14, que esse M2 se conecta com o receptor TLR4. Quando isso tudo acontece, o que acontece em relação ao receptor? Ele vai mudar a sua configuração e vai fazer com que haja uma ativação da parte interna. Quando há ativação da parte interna, aí vai começar outras séries de reações químicas para induzir, ativar principalmente genes que vão ser transcritos, traduzidos em citocinas e liberados para o meio externo. Isso tudo de forma muito rápida. Gente, eu estou falando muita informação de forma rápida, queria saber se vocês estão com dúvida. Nenhuma dúvida? Posso prosseguir? Aí Pode vejam... sim, professor. Oi. Pode sim. Ficar à vontade. Não, Posso? tá tudo certo aqui. Uhum. Tá bom. E aí, ó, essa ativação, ela vai resultar no processo de liberação de citocinas, né, que são essas substâncias que vão induzir a inflamação. Eu queria que vocês demandassem muita atenção para essa imagem, que essa imagem é um resumo do processo, é todo o processo, na verdade. E tem algumas siglas que, essas siglas são a nomenclatura das proteínas, né, e acaba demandando um pouco mais de atenção. Então, vamos começar por esse primeiro quadrante aqui do lado esquerdo, para vocês entenderem. Então, foi feito o reconhecimento do LPS com o CD14, que se ligou na superfície do macrófago, consequentemente recrutou MD2, que é outro complexo proteico que se liga à parte final do LPS e que se liga também ao TLR4, que é o receptor em relação à sua parte externa. Né? Quando há essa ligação aqui, há uma ativação do domínio rico em interleucina, que é o TIR, né? Há uma ativação dele. Essa ativação, ela se dá por uma mudança conformacional. Então, é como se a proteína, esse receptor, que é um receptor proteico, ele girasse essa parte interna, né? A partir dessa conexão com a parte externa. Quem faz esse giro? A parte externa, a partir dessas mudanças conformacionais, induz a modificação da parte interna. Quando há essa modificação da parte interna, há um recrutamento de encaixe com outro complexo proteico, que não precisa decorar os nomes, mas vocês precisam saber que existe outro complexo proteico, né, que vai se ligar, muito específico, ó, com encaixe muito específico, e esse complexo proteico ativa outro complexo proteico que tem função fosfatase, que é isso, tem a função de transferir um grupo fosfato. Onde é que vai estar presente esse IRAC4? No citoplasma do macrófago, né? Vai estar lá. Só que só vai ser recrutado quando houver uma ativação desencadeada pela região interna, receptor interno. Então, estando ativado, a partir do processo de ligação com o MID88, né, o IRAC4, ele vai fazer com que haja a captação do grupo fosfato e, consequentemente, transferência desse grupo fosfato, que é essa bolinha lilás. Para quem? Para outro complexo proteico que está circulando no citoplasma, né? Essa transferência de grupo fosfato, né, que aí a gente já vai ver que existe, que essa transferência de grupo fosfato é executada pela atividade fosfatase, né, começa a haver uma ativação de outras proteínas de transferência de fosfato, que a gente chama cascata de quinases.
Essa cascata de quinase faz com que haja transferência do grupo fosfato para outro complexo proteico IQQ, esse IKK. Esse complexo aqui, ele está inativado. Por quê? Porque não tem grupo fosfato. Ele só vai estar ativado quando há transferência do grupo fosfato. E a gente vai ver que é uma das formas também de controle, porque se esse complexo ficar sempre com o grupo fosfato, ele vai desencadear as demais reações químicas, tá? Então, feito a transferência do grupo fosfato através das cascatas de quinase para o KK, digamos assim, né, maiúsculo, ele vai se tornar uma molécula ativa. Qual a função dessa molécula? Se ligar a um complexo também proteico com atividade enzimática, né, chamada NF-κB, que faz com que haja uma quebra. Primeiro ele vai quebrar um complexo aqui, que é o IKB. Esse complexo aqui que forneceu o grupo fosfato. Ele quebra por quê? Porque se deixar ele, vai começar tudo de novo, né? A partir da transferência de fosfato. Então, o IKB, ele recebe essa denominação porque ele já está acoplado, é o KK ligado ao complexo NF-κB. Quando há esse acoplamento, a ativação do complexo NF-κB, clivando, né, quebrando o complexo KK, né, e, consequentemente, o grupo fosfato que está nele. Essa ativação faz com que esse conjunto proteico passe para o núcleo. Chegando no núcleo, o que acontece? Há uma indução de transcrição de determinados genes. Essa indução da transcrição vai liberar o quê? RNA. Esse RNA passa para o meio externo, né, do citoplasma, começa a ver o processo de tradução. Essas proteínas que são traduzidas, elas são direcionadas ao retículo endoplasmático que vai armazená-las. E vai transportar essas proteínas a partir de vesículas para o meio externo. Quais são essas proteínas? Citocinas. Para o quê? Para induzir a inflamação e, consequentemente, recrutar mais células de defesa. Então, todo esse complexo aqui, todo esse complexo de reações tem uma única função, que é a ativação, a produção de citocinas a partir da ativação de apenas um receptor, que seria do tipo TLR4, tá? Que faz com que haja essa função, porque ele está reconhecendo que é externo, infecção fora ainda do macrófago, para haver essa liberação de citocinas, né? E, consequentemente, recrutar mais células de defesa, e algumas citocinas têm atividade antimicrobiana direta, e a gente vai entender como isso acontece. Deu para entender, gente, isso aqui, esse esqueminha? O que é que eu quero que vocês entendam? É que existe uma reação, uma cascata de reação que tem uma função de interferir no material genético, interferir no sentido de ativar a transcrição para haver a produção de determinados tipos de proteínas com função inflamatórias. Marcelino, Oi. mas essa ativação, ela só vai... Essa ativação não. Eu acho que essa ativação, ela só vai acontecer depois desse movimento interno, é? Lá no início? Não, a partir do quê? O que é que faz com que essa cadeia seja ativada? O reconhecimento com LPS. Reconhecer o LPS por esse tipo de receptor, tudo isso aqui vai ser ativado, né? Tudo isso vai ser ativado. Para o quê? Para induzir a produção de citocinas. Sim, Tá, mas Vitória? eu tô falando do movimento interno que tu falou lá no início, que é quando se liga com esse MYD88. Sim. Qual a pergunta? Porque tu falou assim, que tem um movimento interno, né, desse Isso, uma EIR, e aí é modificação que ele se liga. conformacional. Isso, Mas essa modificação conformacional só se dá a partir do reconhecimento de APS. Certo? Por quê? Porque vai ativar toda a reação química aqui existente. Né? Tá. Tem algumas síndromes de imunodeficiência em que o indivíduo não produz receptor do tipo TLR4 ou outros tipos, né? E aí vai afetar o quê?
a produção de citocinas e a destruição do patógeno em si, né? Aí é uma pessoa mais vulnerável a infecções, principalmente bacterianas, se a gente estiver se referindo à ação do TLR4, né? Porque ele é específico para ação em bactérias, tá? Por causa desse reconhecimento do lipossacarídeo. Além da produção de citocinas, por essa via, a gente tem a produção de outras substâncias que estão relacionadas ao combate de vírus, que são os interferões. Então, por exemplo, no tratamento de hepatites, os indivíduos usam interferões, né, que têm o intuito de destruir o vírus. Antigamente, os interferões tinham muitos efeitos colaterais. Hoje, não. Hoje, eles estão sendo sintetizados e não tem tanto efeito colateral no indivíduo, praticamente muito nulo esse efeito colateral, né? É mais no início do tratamento. Depois, o indivíduo se adapta, né, à dosagem de interferon. Essa produção de interferon é um mecanismo também de ação do TLR4. Então, o TLR4 pode produzir citocinas e ou produzir interferons também. Vai depender se, nesse caso, está havendo também infecção viral. Infecção bacteriana vai produzir o quê? Citocinas. Infecção por interferon vai produzir, por vírus vai produzir interferon. Mas o que é que diferencia isso? São os mecanismos. Ó, a gente está vendo aqui ambos TLR4, né? A gente viu esse, que vai resultar em produções de citocinas, tá? E a gente tem outra substância que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é o fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, que também é produzido por essa via, que a gente acabou de ver, né? E existe a via de ativação de TLR4, induzindo a produção de interferon, especificamente do tipo 1, que vão ser o alfa e o beta. Qual a diferença aqui em termos de reação química? É porque um vai ativar a fosforilização de um complexo diferente, que a gente chama TRAF3, e aqui é o TRAF6, né, nesse complexo aqui, certo? A diferença é essa molécula, que no caso a produção do interferon vai ser do tipo 3, né, e para a produção de citocinas é do tipo 6, tá? Vejam que todos estão com o mesmo mecanismo inicial, né? Mesmo mecanismo inicial, certo? A diferença também é nesse complexo resultante, que a gente tinha lá o IRAC4, aqui a gente tem outro complexo proteico, tá? E aí resulta numa produção diferente aqui. O que é que vocês precisam saber? É que existe uma via que vai induzir a produção de interferon, outra via que induz a produção de citocinas, tá? Vai depender de quê? Do tipo de infecção microbiana. Se é uma infecção bacteriana, a indução de citocinas vai ser maior, né? E de fator de necrose tumoral também, que é TNF-alfa. O TNF-alfa, antecipando a informação, ele vai estar responsável no recrutamento de neutrófilos, né? E ele é um fator de necrose. Então, se a gente for fazer uma ponte com a patologia, ele induz o quê? Morte celular, né? E está associada também com o auxílio na destruição de células infectadas, né? Então, se o TNF-alfa tem indução de lesionar a célula, então é uma estratégia de defesa, por quê? Porque a célula estando infectada e sendo destruída, consequentemente também vai destruir o patógeno, né, o invasor. É uma estratégia que o organismo faz também para se livrar principalmente de infecções causadas por vírus, mas a gente tem alguns tipos de bactérias que também são intracelular, né? Mas a maioria não é intracelular das bactérias, a infecção é externa, né? Qual o grupo de bactérias que causa infecção intracelular? Rickésias, alguns tipos de clamídias também, né? Então, geram infecção dentro da célula. Então, o foco dessas bactérias vai ser interna à célula. E aí é ativada essa cascata
para auxiliar na destruição. Aqui, o que acontece? Quando eu me referi no início da aula, que o LPS está presente em bactérias, né? Então, se eu analiso que algumas bactérias têm um mecanismo de infecção intracelular, o interferon, como ele é muito específico para a destruição celular de vírus, que os vírus assumem infecção também dentro da célula. Se eu estou me referindo a um processo de reconhecimento de substância derivada de bactéria e que essa bactéria infecta internamente a célula, então vai ser necessário produzir um mecanismo de uma substância que destrua a célula, porque essa bactéria está infectando a célula internamente e não externamente, né? Então, a gente tem essas duas opções de via de destruição bacteriana. Não sei se ficou claro ou ficou um pouco confuso na cabeça de vocês. Como é que está o raciocínio? Ficou claro, gente? Vou passar por um processo consequente. Então, a gente está fazendo uma linha, né? Uma linha de raciocínio. Imunidade inata, só relembrando, né? Tem lá macrófagos, células dendríticas, atuando para destruir aquele patógeno. E a gente viu, primeiro de tudo, o sistema complemento, como é que atua nas duas vias, né? Aí agora a gente está vendo como o macrófago reconhece e consegue liberar citocinas e interferons, né? E agora a gente vai ver o resultado desse processo de liberação. Então, com o excesso de substâncias denominadas citocinas, começa o processo de inflamação naquela região, que é necessário para haver o quê? A delimitação da infecção, para a infecção se estabelecer só naquele local, e também fazer com que ela não se espalhe e possibilitar mais células de defesa chegar àquele local, e as próprias substâncias de inflamação podem, algumas, atuar destruindo o patógeno. Então, a gente está nessa sequência de raciocínio. O processo de inflamação tem pontos característicos, né? Então, a gente tem, popularmente, né, no cotidiano, a gente já sabe que a inflamação ela vai gerar dor, ela vai gerar inchaço, vai gerar vermelhidão e vai gerar aquele calor ou rubor, né? Então, esses processos aí de características da inflamação, eles são resultados de alterações a nível de capilares. Quais são esses processos de alteração no capilar? Primeiro, os capilares vão aumentar o seu diâmetro para facilitar, primeiro, o processo de dilatação e, consequentemente, migração de células de defesa, né? E também para induzir um aumento no quantitativo da linfa. Então, quando ele aumenta o diâmetro, ele vai ficar o quê? Mais vasodilatado, né? Vai facilitar essa dilatação. Consequentemente, vai possibilitar uma alta permeabilidade. Vai sair o quê através dessa alta permeabilidade? Células de defesa, sistema complemento, né? E também, se já for gerado, anticorpos, né? E além de substâncias vasoativas, né? Que vão ainda fazer com que haja, por exemplo, uma temperatura mais elevada. As substâncias que geram elevação na temperatura, elas são aquelas responsáveis pela febre. A febre é uma estratégia boa de defesa, né? Então, ela é necessária, porque a alteração, né, nessa temperatura, naquela região em que sofreu infecção, ela possibilita a destruição do patógeno também. É um mecanismo de defesa também da imunidade inata, né? Que não é um mecanismo especializado, é um mecanismo que acontece com o intuito de que aquele calor possa desnaturar algumas proteínas presentes ou no vírus, ou na bactéria, ou no protozoário. Isso vai depender. Então, é um mal necessário. A febre tem algumas características, deixa nosso corpo mole, né, indisposto, mas é necessário porque também é uma estratégia interessante da defesa do corpo. Então, se a gente for analisar em termos de variação de temperatura, a superfície externa ela tem uma característica muito mais fria,
do que quando está acontecendo a febre. Então, essa diferença na temperatura é um resultado do processo de inflamação que aumenta as possibilidades de eliminar esse patógeno, né? Nessa imagem, a gente está vendo um pedaço da pele, né? Contendo, lógico, a derme e a epiderme, e a gente percebe que a dilatação dos vasos vai proporcionar o quê? Um processo chamado diapedese, que é a transferência, a migração dessas células de defesa, além da chegada de outras substâncias, vasodilatadoras, vasoativas, sistema complemento, anticorpos, se tiver, né? E o resultado pode ser também a febre, tá? Tem algumas pessoas que não têm febre, né? Isso está muito relacionado ao quantitativo de substâncias de citocinas, né? Então, quanto maior o nível de citocinas e quais os tipos de citocinas são liberados, induz a febre. Tem algumas citocinas que são liberadas em grande quantidade, mas que não induzem a febre, tá? É uma diferença importante da gente saber. Aqui estão algumas dessas das citocinas, certo? Essas citocinas têm nomenclaturas diferentes. Algumas estão destacando aqui por causar febre. A gente tem 3 aqui que causam febre, ó, IL-6, tem fator de necrose tumoral e interleucina 1 do tipo beta. Essas 3 causam febre, mas a gente tem outras aqui que não causam febre. A interleucina do tipo 12 e a interleucina do tipo 8, que agora recebe uma nova nomenclatura, CXCL8, que antes era chamada só de IL-8, tá? E tem funções diferentes. Então, essas 3 estão mais relacionadas à produção de febre, principalmente a 6, que a 6 induz diretamente a febre. O fator de necrose tumoral, ele pode induzir a febre, mas ele está relacionado principalmente a aumentar a permeabilidade do vaso e relacionado à dilatação dos vasos. Ou a interleucina do tipo 1B, 1 beta, ela está mais relacionada a recrutar células de defesa. E ela também induz o que? A produção de febre, né? Induz a produção de febre. Já essas outras duas, ó, a 12, ela vai recrutar células de defesa do tipo natural killer, que a gente vai ver também, e essa daqui está mais relacionada com a ativação do neutrófilo, né? Então, também a gente vai ver essa parte de ativação do neutrófilo. Começando com um tipo de citocina que ela pode ter uma atividade antimicrobiana direto, são as quimiocinas, tá? Elas têm uma configuração conformacional pequena, geralmente tem poucos domínios. A gente está vendo nessa imagem aqui uma quimiocina, que é a IL-8, né? Qual a função da IL-8? É recrutar neutrófilo. Então, basicamente, elas vão fazer com que chegue mais leucócitos nessa área, principalmente neutrófilos e basófilos, fazendo com que haja uma ativação desses neutrófilos, tá? E dos basófilos. Como é que acontece esse processo de indução, né, no neutrófilo? Estou falando que a IL-8, né, ou a CXCL8, que é o nome atual, ela induz essa ativação de neutrófilos. Como isso acontece? Os neutrófilos, que são leucócitos, né, células brancas, têm receptores específicos para o encaixe dessa proteína. Então, acontece um encaixe. Ao mesmo tempo, a gente tem em paralelo, ao lado, outro complexo proteico que depende de molécula energética. Ó. A gente está vendo aqui o GDP, que o ADP é a adenosina trifosfato, né? Aqui a gente está vendo que seria a guanina de fosfato, tá? Que é outra molécula energética, que está presente nesse complexo proteico. Quando há um encaixe da quimiosina com seu receptor, há uma ativação, né? Esse GTP se junta com o grupo fosfato, formando GTP, que é liberado. Essa liberação, né, vai fazer com que haja o quê? Uma indução de determinados genes, né? Da mesma forma que o GDP por si só ativa, a gente também tem um complexo que estava presente, o complexo beta e gama, presente no complexo alfa, né, junto,
ele se separa e induz, né, a produção de expressão gênica que vai liberar o quê? Vai liberar determinadas proteínas que vão atuar na liberação daqueles grânulos. Então, os neutrófilos têm grânulos que têm várias substâncias com atividade enzimática para destruir esse patógeno, né? Então, é um mecanismo simples, mas a gente vai ver um pouco mais na frente, na outra aula, que esse mecanismo de ativação do neutrófilo ele também segue etapas. E essas etapas são divididas em alguns tipos de mecanismos, tá? Quais são essas respostas? Né? Os neutrófilos eles podem ter duas respostas. Primeiro, eles vão fazer com que haja, né, o tecido, né, especificamente aquele tecido, o sangue, né, que está nutrindo esse tecido, e migrar para o local da infecção. Então, ele sofre um processo de migração que a gente chama de apedese, que ele vai passar entre os espaços abertos dos vasos. E também ele vai fazer com que haja uma eliminação do patógeno, né? E esse movimento aqui de migração dele para as células infectadas é mediado pela liberação daquelas substâncias que, no caso, quimiocinas, né? Recrutam a chegada desse neutrófilo. O interessante é que quanto maior o quantitativo dessas quimiocinas, maior vai ser a chegada, maior o quantitativo de neutrófilos. E aí o que acontece? Quando os neutrófilos liberam esses grânulos, que vão ajudar no combate, eles também recrutam, esses grânulos acabam recrutando mais neutrófilos. Então, é um processo em cadeia, né? Um gradiente aí. Então, quimiocinas foram liberadas, chega o neutrófilo que liberam esses grânulos que recrutam mais neutrófilos, né? Então, é um processo amplo, em amplificação. A gente chama isso de um processo de amplificação dentro da biologia, tá? As células natural killer, elas estão dentro da imunidade inata e elas estão responsáveis pela destruição da célula diretamente. Então, ela chega, reconhece que a célula está infectada por vírus e a destrói, né? Então, a gente tem aqui um tipo de interleucina, que é do tipo 12, como eu falei anteriormente, ó, ela está ativando, tendo uma função de ativar as células natural killer. Todas essas substâncias, gente, elas são derivadas de onde? Do macrófago. Então, a gente está vendo quais são esses caminhos, né, que ajudam na imunidade inata, tá? Nesse esquema final, o que é que a gente está vendo? Que é um processo, uma imagem que não ficou muito legal, porque ela estava num tamanho pequeno, e aí quando eu ampliei, ela ficou um pouquinho embaçada. Mas o que é que a gente pode ver nessa imagem? É que a célula natural killer, né, ela tem a função de destruir vírus a partir, principalmente, de substâncias, né, que são liberadas, e também elas podem englobar diretamente a célula infectada. Existe uma regulação dessas células natural killer. As natural killer, elas podem ser ativadas diretamente pela produção de interleucinas do macrófago ou de células dendríticas, tá? Fazendo com que haja a ativação dela. A ativação nada mais é do que a exposição de receptores para reconhecer aquela célula infectada, englobar ela e destruir. E, ao mesmo tempo, ela também pode eliminar substâncias químicas, auxiliando nesse combate. A gente está vendo aqui um vírus, hepatite, né? E a célula natural killer atuando nesse processo. Existe uma regulação dada, que aí a gente já vai partir, que é na outra etapa, que é a imunidade adaptativa, como as células T, elas podem auxiliar e ativar as células natural killer, que não nos interessa agora. O que é que nos interessa agora? A ativação pela imunidade inata, que seria através de células dendríticas ou macrófagos, a partir da liberação de interleucina. Destacando o quê? A presença da 12, né? Interleucina. Gente, quando eu falo interleucina, é a mesma coisa que citocinas, tá?
Só para deixar claro essa nomenclatura. A 12 tem essa função de ativação da natural killer, tá? Ou produzindo logo receptor para encaixe com a célula infectada e, consequentemente, destruindo a célula infectada, ou liberando algumas substâncias que auxiliam diretamente no combate do vírus, né? A gente tem aqui uma substância, interferon, né, do tipo lambda, não, esse aqui é do tipo gama, que auxilia. Então, interferon, infecções virais, elas são reconhecidas, se for fazer uma medição em termos de substâncias químicas, vai ter muito interferon. Por quê? Porque as próprias células natural killer, além dos macrófagos, né, induzem a produção de interferon, né, para auxiliar nesse combate de vírus, tá? Pessoal, a aula é um pouco mais curta, porque eu não queria estender, para não ficar muito conteúdo para avaliação, né? Eu sei que vocês estão cheios de coisa para estudar, né? Eu tentei resumir ao máximo, ainda não terminamos o capítulo 2, no capítulo 2 ainda tem a ativação dos neutrófilos, né? E aí eu vou também mostrar essas etapas de ativação na próxima aula, depois da avaliação. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Infelizmente, nessa disciplina, a gente não tem monitor, né? Aí é uma dificuldade. Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o chat. Nenhuma. Certo. Professor, Oi. em relação àquelas células NK, elas também ajudam a combater as células tumorais? Ou é só o vírus? Sim, também. As células tumorais também. Por quê? Porque as células tumorais, elas produzem um receptor que se encaixa com esse aqui, ó. Com esse aqui, da natural killer. E aí é uma conexão. Então, a célula tumoral, ela está dizendo, através dessa emissão desse receptor, que está havendo um crescimento desordenado, uma alteração a nível de genética, a nível de tradução. Então, está havendo um aumento no quantitativo de proteínas, né, sendo produzidas. E aí a natural killer reconhece esse receptor e destrói essa célula. É uma das estratégias também para evitar o câncer, né? O próprio sistema imunológico reconhece. Agora, qual o problema? É porque a maioria dos tumores não apresenta receptor. Eles inibem esse receptor. Por quê? Porque são células próprias, né? Então, são células humanas, naturais do próprio corpo, que estão crescendo. Então, algumas podem produzir, mas, biologicamente falando, não tem como haver essa demanda, de uma demanda alta desses receptores. Por quê? Porque é próprio, é uma célula própria, né? E aí também ia haver o quê? Uma destruição total daquele tecido. Não tem como ter receptor específico só nas células tumorais, alguns tipos de receptor, né? E a maioria não induz esses receptores. É o que acontece. Uma das formas de tratamento é fazer com que essas células induzam esses receptores. As células tumorais induzam através de substâncias que são colocadas, né, induzidas a partir do tratamento, para fazer com que haja indução dessas células e apresentar esses receptores e, consequentemente, o próprio sistema imunológico combater. Aí, o outro problema é porque quando o paciente está já está em quimioterapia, as células de defesa despencam, né? O quantitativo de despenca fica muito baixinho. Aí não tem como haver esse combate, tá? Mais dúvidas? Não? Então, gente, na semana que vem a gente vai ter a nossa... Oi, Enéas. Qual o conteúdo que vai cair? Vai cair introdução, órgãos linfóides? Isso. Tudo aquilo até o de hoje, certo? Se eu for ver aqui no livro, deixa eu ver aqui. A gente está nessa parte aqui em específico. Até a página 74. Lógico, vocês vão pegar o slide, vocês vão ver o que é que eu dei, que tem coisas que eu não dou, né, que eu pulo, algumas informaçõezinhas que não são necessárias, sabe? E aí eu passo por cima mesmo, sabe? Só deixo a parte principal. Mas é o capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 2 não todo, né? Até essa parte aqui.
Deixa eu ver. Aqui vai começar a ativação dos neutrófilos, até o item 2.14, certo? Tá certo. Aí depois desse ponto, a gente tem uma conversa um pouquinho que vai ficar para a segunda avaliação. Aí depois dele, a gente começa a imunidade adaptativa, tá? Mais dúvidas, pessoal? Então, vão estudando, qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, mandem mensagem que eu vou tentando solucionar, certo? As dúvidas. Ok? Então, tchauzinho. Até quinta-feira em patologia, né? A gente se vê na quinta.